Fala galera ligada aqui no canal Rockpedia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão vendo aí no título, vou falar sobre um dos álbuns mais importantes da história do rock, da música pesada, que foi o Paranoid, do Black Sabbath. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu peço humildemente para que você se inscreva no canal se aqui não for inscrito ainda. Deixe seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e aqui na descrição terão as redes sociais do canal, quem puder siga lá para me ajudar, tá bom, pessoal? Bom, esse então, Paranoid, né, é o segundo disco do Black Sabbath. Eles já tinham lançado um disco auto-intitulado no mesmo ano de 1970, né, em fevereiro de 1970, e ali, mais precisamente, no dia 18 de setembro de 1960, então nesse mês, né, há poucos dias atrás, completou os 50, se não estiver errado, né, são 53 anos do lançamento do Paranoid. Então no mesmo ano o Black Sabbath lançou dois discos, né? O primeiro, que foi o auto-intitulado, assim, ele teve relativo sucesso, tá? Mas a banda ela não tinha muita verba para a gravação desse disco, e para a gravação do Paranoid eles tiveram um pouco mais de verba para fazer esse disco, só que foi muita correria. Tipo, eles tiveram um orçamento grande, eu digo assim, um orçamento maior do que o primeiro disco, mas eles tiveram que correr para a gravação do disco. Pra vocês terem uma ideia, o Paranoid foi gravado entre os dias 16 e 21 de junho de 1970 nos estúdios Regent Sound e Island, em Londres. Então, num período ali, mais ou menos em uma semana, vamos colocar assim, mais ou menos em uma semana, o Paranoid foi gravado. E nesse disco conta com algumas temáticas interessantes, né? Por exemplo, a música War Pigs fala um pouco sobre guerra, né? Eles quiseram trazer sobre Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, um monte de assuntos que no primeiro disco eles não tiveram tanto acesso. Não tiveram tanto acesso não, eles não, nas letras, né, eles não trouxeram tantos temas assim polêmicos e temas importantes que estavam acontecendo na época. E assim, nesse disco, sonoramente falando, vamos dizer assim, o Black Sabbath ele experimentou em algumas músicas, né? Por exemplo, na Planet Caravan, é uma música mais experimental, que é uma coisa que nos outros discos ficou muito claro, né? Que o Black Sabbath queria explorar outros estilos dentro do seu próprio som, né? E principalmente nessa música, Planet Caravan, ela é uma música bem experimental. E nesse disco conta com um dos maiores clássicos, né, do Black Sabbath, como War Pigs, Paranoid, Iron Man, né? Então, assim, tem essa trinca que é sensacional. E a importância desse disco é gigantesca porque, assim, algumas bandas já traziam aí um som, digamos, um pouco mais pesado, como The Who, o próprio Led Zeppelin, né? Eles têm em algumas músicas uma pegada um pouco mais pesada, porém, quem trouxe mais o peso mesmo, até nas letras, foi o Black Sabbath, porque o The Who e o Led Zeppelin, em algumas músicas, eles não tratavam de temas polêmicos, vamos dizer assim, né? De temas mais delicados. E o Black Sabbath queria trazer isso, queria falar sobre também assuntos que eles viveram na infância deles lá em Birmingham. Então eles quiseram trazer muito essas temáticas mais polêmicas para mostrar para a sociedade o que estava acontecendo na época, né? Porque as bandas eram meio paz e amor ali, não tocavam tanto nesses assuntos nas letras das suas músicas. E esse disco era para ter o nome War Pigs, que é um dos grandes clássicos do Black Sabbath, mas a gravadora, né, a Vertigo, que era a gravadora do Black Sabbath na época, de última hora eles decidiram trocar, colocaram Paranoid, porque eles estavam com muito medo de críticas pelo posicionamento político que existe na War Pigs, né, que fala, como que nem eu falei para vocês, especificamente nessa música fala sobre a Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, se não estiver errado. Então fala muito sobre esses temas. E aí a gravadora falou, não, vamos colocar esse nome aí, deixa Paranoid, porque eles não queriam ter, de certa forma, problemas, né? Problemas ali, talvez de censura com disco, e ter problemas maiores aí com a banda. Esse disco, então, foi lançado pela gravadora Vertigo, Warner Brothers, enfim, por alguns selos. No Reino Unido, especificamente, foi
distribuído, né, pela gravadora Vertigo, e nos Estados Unidos pela Warner Brothers, a Essential Castle Sanctuary. E a produção, né, quem assinou esse disco foi o Roger Ben. E todas as músicas, exceto a música Fairies Wear Boots, tá? Que ela é composta pelo Geezer Butler e pelo Ozzy Osbourne, mas todas as outras são letras do Geezer. Então o Geezer, ele sabia muito, né, escrever essas letras. Então, assim, realmente, cara, é sensacional. E aqui, como eu falei pra vocês, né, conta ali com grandes clássicos do Black Sabbath, que eles tocavam, né, até eles estão meio aposentados, né, o Ozzy tá com problemas de saúde, aí creio que eles não vão voltar tão cedo assim, eles estão meio que aposentados, mas que eles sempre tocavam, né, War Pigs, Paranoid, Planet Caravan, em alguns shows eles tocavam, mas principalmente War Pigs, Paranoid e Iron Man tiveram muito tempo no setlist do Black Sabbath, além da música Fairies Wear Boots, que fecha o disco, né? Então são 8 canções que, como eu falei pra vocês, o Black Sabbath ele flerta ali com alguns momentos de música experimental, porque não, principalmente nessa música Planet Caravan, né? Ela é bem experimental, mas aqui o peso das guitarras ali, do baixo também, é sensacional. Uma curiosidade legal, tá, voltando a falar sobre essa questão, né, do título do disco, é a capa, né, porque a capa tem ali um maluco vestido de porco, né, com uma espada na mão. A gravadora, como ela correu para trocar o nome do disco, eles nem tiveram tempo para trocar a capa, né, porque faria mais sentido, né, War Pigs, com um cara vestido de porco com uma espada na mão. Mas aí, olha que coisa, né? Eles não tiveram tempo de trocar e se tornou uma das capas mais icônicas da história do rock. Uma última curiosidade bem bacana sobre esse disco, tá? É que boa parte das músicas foram criadas ao vivo em jams que eles faziam ali durante os shows para divulgação, né, do primeiro disco. Teve um relativo sucesso, mas não tanto, né? Como o Paranoid, eles começaram a fazer algumas jams ali e começaram a criar músicas que foram para esse disco. Por exemplo, o War Pigs foi criada no palco. Eles fizeram ali umas jams e transformaram um dos maiores clássicos do Black Sabbath, né? Muito interessante. Então é isso, pessoal. Eu acho que não tem muito mais o que dizer. É um disco icônico da história do rock que está completando aí 53 anos do seu lançamento. Não é para qualquer um. Black Sabbath é uma das maiores bandas, se não a maior banda de heavy metal do mundo. Então realmente os caras mudaram o patamar do rock e da música pesada, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai chegando ao final por aqui. A gente se vê numa próxima. Valeu e tchau!